Eu quero falar para vocês hoje, nós vamos falar hoje a respeito de como a palavra de Deus pode influenciar a vida da gente, mudar, transformar a vida de uma pessoa, hábitos mudados pela palavra. Talvez a gente vá falar da Bíblia hoje como você nunca ouviu falar. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o que nós vamos falar a respeito das Escrituras hoje, né? Fica conosco aí, nós vamos seguindo aí com o nosso comentário. Hoje nós queremos falar sobre a história de Israel debaixo da orientação de Josué. Um dia Deus chama um homem chamado Josué. Josué acompanhava Moisés por muitos anos e de repente Moisés morre. Chega o final de Moisés, ele morre e Deus chama Josué e tem uma conversa com Josué para que Josué substitua o Moisés. Então o ministério de Moisés terminou aqui, agora vai começar o de Josué. É aqui que tem uma história, no início do chamado de Josué, que eu acredito que se você prestar atenção pode mudar a tua vida. Se você crer nisso, pode mudar muita coisa essa passagem. Queria que a Adriane lesse para mim o versículo 3 do texto. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então veja só, Deus chama Josué e diz para ele, olha Josué, meu servo Moisés morreu, agora você vai substituir o Josué e tal, aliás o Moisés, aí Deus faz uma promessa para ele. Deus diz para ele, todo lugar que você pisar a planta do teu pé, que vocês pisarem, que vocês forem, onde vocês entrarem, eu vou abençoar vocês e vou dar a vocês. Essa é a primeira, certo? Isso. Aí vem a segunda no versículo 5. Continua, nós não vamos ler todo o texto. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que promessa tremenda, né? Quem gostaria de ouvir isso de Deus, né? Quem não Nossa, gostaria, melhor dizendo, de ouvir? Maravilhosa. Deus dizendo assim, eu não te deixarei, eu não te desampararei, eu estarei com você. Nenhum inimigo que se levantar contra você vai ter sucesso. Ninguém que se levantar contra você vai ficar de pé. Eu tô com você. Era um tempo de guerra, era um tempo de batalha. Josué tinha um objetivo, ele queria chegar com o povo de Israel em Canaã, ia passar por vários adversários e essa promessa ela era bem importante. Deus dizendo, eu serei com você. Você vai conseguir. Entendeu? Essa era a promessa. Só que aí que entra algumas coisas que tem pessoas que não percebem. Ela lê a Bíblia, ela conhece a Bíblia, ela fica esperando na promessa ali, guardando que ela seja curada, por exemplo. Tem gente que fala assim, se Deus quiser um dia eu serei curado. Um dia Deus me cura, né? Esse problema há de passar, essa minha depressão que Deus tem... Mas ele fica esperando, mas não é isso que a Bíblia manda. A Bíblia manda a gente ter certos posicionamentos. Não é só ler a Bíblia e acreditar. A minha fé, ela tem que ter obras. A minha fé tem que ter ação. Essa ação é que vai tornar a palavra de Deus real na minha vida e fazer com que as promessas que estão nela se cumpram na minha vida. Entendeu? Então, duas coisas Deus falou para Josué. Presta atenção. Uma delas, seja esforçado. O que significa isso para vocês? Faça alguma coisa, não só... Que nem o pastor estava falando em questão ao que você lê na Bíblia, né? Era sempre... Todas as palavras ali da Bíblia, você vê, é sempre Deus e o homem. O homem que eu digo, né? Homem, mulher, ou seja, é sempre os dois andando ali, tipo, Deus dava as ordens e o homem fazia conforme Deus estava ordenando. Então, não é só Deus fazendo tudo na vida da pessoa. A pessoa tem que ter alguns posicionamentos, né? Por exemplo, o que eu acredito aqui, quando eu leio esse texto aqui do livro de Josué, uma coisa que eu percebo é Deus dizendo, cara, você vai ter problema? Ele já deixa claro, né? Você vai ter Sim. problema, vão levantar inimigos perigosos, né? Vai ter situações, né, que ele, né, vão surgir, né? Vão se levantar inimigos perigosos, vai ter hora que você vai parecer que tá correndo risco de vida, vai parecer que você perdeu, vai parecer que tá tudo perdido. Que você tá sozinho, né? Porque se Deus falou esforça-te, tem de bom ânimo. Se ele manda esforçar é porque vai ter... Deus vai tá ter que dizendo se pra esforçar. ele. Quando ele fala, nem E o tem inimigo... bom ânimo também, né? Quando ele Sim, fala, ele nem o pode inimigo permanecerá de desanimar. pé diante de ti. O que ele tá dizendo? Tem inimigo. Vão se levantar Muitos inimigos, vão vir contra você, entendeu? Mas eles não vão vencer você. Você precisa colocar isso na cabeça. Por quê? Porque eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. A tua segurança sou eu. Isso. Entendeu? Sim. Então é isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ter esse entendimento. Tem que ter uma ação. Josué, se esforça.
Por quê? Porque às vezes mesmo uma pessoa lendo, mesmo uma pessoa crendo, tem hora que ela se entrega, né? Sim. Desanima. Ela não faz nada para mudar, ela não faz nada para aplicar a fé. Às vezes ela é esforçada numa área, mas não é na outra. Aqui nós estamos falando em se esforçar para vencer as coisas pela fé. Isso. Tem pessoa que ela é esforçada para tomar o remédio certinho, né? Tem pessoa que ela é esforçada para ir no médico fazer exame certinho, Pro trabalho. para ir para o né? trabalho, mas na área da fé ela não é. Uhum. Ela não vai na igreja fazer campanha, ela não vem buscar, pode entregar 10 mil rosas, ela não vem buscar, ela sempre acha uma dificuldade, é ser muito difícil para ela a parte espiritual. Ela tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, tem tempo para aquilo, ela é muito esforçada, menos com relação à fé. E quando Deus está falando com Josué, ele está falando justamente para ele ser esforçado fisicamente, para ele batalhar, mas para ele confiar em Deus, porque Deus era quem ia fazer. Me lembro de uma vez uma senhora que toda vez ela ligava para mim, estava tendo tontura e labirinto, ela ligava para mim dizendo, pastor, ora por mim, eu estou indo por um posto, estou morrendo de tontura, já está 3 dias, não consigo trabalhar. E aí eu, beleza, tá bom, vamos orar. Pastor, ora por mim, eu estou indo no posto, estou com tontura, passei o dia inteiro ontem, estou indo lá de novo, porque o remédio não adiantou, o médico atendeu, entendeu? Um dia ela estava indo, eu falei, e aí, vamos fazer diferente, em vez de ir lá, já foi, quantas vezes? Vem aqui agora para eu orar pela senhora. Aí ela veio, aí ela foi curada. Foi. Foi instantâneo, eu orei, ela chegou com tontura, segurando nas coisas, o filho dela trouxe ela até dentro da igreja, eu me lembro, ela chegou e agarrou na parte ali onde fica o Ela não equipamento de conseguia som, ficar bem reta, né? não Bem conseguia, equilibrada. ela entendeu? Balançava. Ela caía, Eu não, lembro. não conseguia. Então vamos orar, orei uma vez, melhorou, orei 2, orei 3, quando eu orei a terceira vez, acabou. Estabilizou. Então, às vezes, a pessoa ela é esforçada em uma coisa para trabalhar, ela é esforçada para, sabe, para tomar o remédio, para ir no médico, para acreditar que o médico vai achar a solução para ela. Não, Deus vai abençoar que encontre um médico. É possível também. Mas é importante esforçar no que diz respeito à fé. Se nós estamos falando de fé aqui, se nós estamos falando de ser abençoado pela fé, essa área da vida da pessoa tem que ser colocada também. Ela precisa colocar Deus no negócio. Porque os problemas de Josué e de Israel que eles iam enfrentar, Deus está dizendo que ele ia vencer. Mas Deus está dizendo por que ele ia vencer. Por que ele venceria? Deus disse, porque eu estou Eu contigo. estou nessa batalha. Entendeu? Deus está dizendo, eu estarei junto, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Por isso os inimigos não ficaram de pé. Agora tem pessoas que falam, eu tenho muita fé em Deus, mas a fé dele não leva a nada. Não leva a nada, ele não vai em busca, ele não vai atrás, ele não vai fazer uma campanha. É muito difícil para a pessoa sair de casa para buscar uma bênção. E aí fica difícil, não fica? No caso aí o Josué, a primeira coisa que Deus diz para ele é se esforça. E depois a segunda, tenha bom ânimo. Bom ânimo. Por que bom ânimo? Por que é necessário Deus falar para ele, tenha bom ânimo? Porque às vezes a pessoa, por qualquer motivo, né, ela já desanima, já perde, né, a alegria, já, o semblante já cai. E às vezes não são coisas, né, o problema às vezes não é tão, né, Ou mesmo que seja ou que seja, grande. mas mesmo sendo pequeno, né, tipo, uma coisa pequena, ela já se abate, né? O que Deus estava dizendo é, mostra-me a tua fé. Quero ver a tua fé. Quero ver você declarando fé em mim. Então, quer dizer, se eu estou com um grande problema e eu me esforço e mantenho o meu ânimo lá no alto, dizendo, vai dar certo, vai dar certo. Deus é comigo, vai dar certo. E isso Não tem a ver glorifica comigo. Deus Isso. também, né? Porque quem tá em volta vê uma pessoa passando por algo e ela tá se esforçando para estar bem, ela tá, tipo, que nem a palavra fala mesmo, tendo bom ânimo, vai glorificar Deus, porque as pessoas vão perceber. Então isso glorifica Deus também. Ela não, na verdade, isso aí tem a ver com criar um ambiente onde Deus possa operar, porque Deus não vai Ambiente de operar fé. onde há incredulidade, Isso. Deus não vai operar onde há um abandono de causa, Deus não vai operar. A pessoa tá lá, eu tenho verdade. fé em Deus, mas daí Ai, as atitudes Senhor, dela mostra, perto das pessoas tá falando, ai, não tem jeito mesmo, essa pessoa não adianta. tem mais jeito. Já Dentro dela, ela já fala ao contrário do que Deus pode fazer, né? dentro dela, ela já abandonou, né? Ela já tá declarando com a própria boca maldição. Então, Eu como que teria um Deus vai monte de agir? coisa para falar a respeito desse tema aí, a respeito de criar um ambiente de fé. Já Isso. preguei várias vezes aqui na igreja. Crie um ambiente de fé onde Deus possa agir. Porque onde há ambiente de incredulidade, falta de ação, falta de ânimo, desencorajamento,
Deus não vai operar. Não pode agir. E Não, não é, não vai. e não é uma coisa de um dia, né? Porque às vezes a pessoa faz um dia e depois ela já. Porque Abandona. igual o Josué, ele não enfrentou só uma questão, né? Foi etapas, foi várias coisas que Um foram diferente do outro. Quando ele sai de um, tinha o outro. Isso. Até Então, chegar em Canaã. até Quando não era o chegar- próprio povo. até chegar teve várias Ai. coisas, né? É. Várias etapas que ele teve que passar e debaixo dessa mesma ordem que Deus deu, né? Exatamente. E Deus está dizendo, eu serei contigo, tá? Então, esforça-te e tem bom ânimo. Presta atenção. Vem a cereja do bolo ainda nessa passagem aqui ainda, tá? Pega a dica. Pega a visão, pega a visão. Então, o que quer dizer? O que quer dizer? Esforça-te, tem bom ânimo, mantém o teu ânimo alto. Por quê? Porque não tem inimigo? Não. Por quê? Porque não estou com problema? Não. Não. Por quê? Porque está tudo dando certo para mim? Não. Porque Deus é contigo e você crê. Porque Ele falou que não vai te deixar nem te desamparar e você crê. É por isso que o teu ânimo está lá em cima. Não é porque o dinheiro está na conta, não é porque a saúde está 10, não é porque a família está 1000, que tudo está 1000 maravilhas. É porque a tua fé está na palavra de Deus, tá? Mas aí entra um detalhe. Como é que você vai ter fé na palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Aí, Olha, é presta difícil. atenção. Pastor, no que eu tenho que me esforçar? Presta atenção, se liga. É importante isso é chave, tá? Então, como é que eu devo me esforçar? No que eu vou me esforçar? Veja aí o versículo 7. versículo 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo aqui, ó. Esforça-te, tem bom ânimo para guardar o que está aqui, ó. Tudo aquilo que foi falado. É isso aqui, esforça-te para guardar. Seja esforçado para ouvir e guardar. O versículo seguinte, que é o versículo 8, veja o que diz o verso 8. Isso é muito importante. Guarda essa chave aí. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então, o que Deus está falando para Josué? Você tem uma palavra a qual você precisa. Isso aqui vai mudar a tua vida. Você aprendeu o que está aqui, vai mudar a tua vida. Então, esforça-te, medita nisso aqui dia e noite. Tem gente que lê ela lê a Bíblia, pastor. Ela lê aquele versículo que compartilharam com o Facebook. Ela fala, eu leio o versículo, leio o Salmo 23. Não, leia a Bíblia, descubra o que tem lá para você. Mas para isso a pessoa vai ter que ser esforçada. Em seguida, ó, isso que o pastor falou, então farás prosperar o teu caminho. Prudentemente te conduzirás. Você vai se conduzir prudentemente e você vai prosperar nos teus caminhos, tá? Nós começamos uma leitura que nós queremos ler a Bíblia em 2 meses. É fácil? Não. Não é fácil. Não. 2 meses, 20 capítulos Tem que por se dia. esforçar. 20 capítulos por dia. É fácil? Não é. Por que a gente faz isso? Eu já li a Bíblia outras vezes, mas é que não basta ler uma vez ou outra. Você tem que ler, aquilo tem que ficar... Porque o ideal é que o que está aqui, os princípios, a palavra, as promessas, o mover, o Deus que está aqui, ele seja internalizado em você. Isso. E como é que isso vai acontecer? É quando você lê, quando você medita, quando você faz reflexão, quando você estuda, quando você coloca para dentro os princípios, e aí você vai corrigindo na tua vida aquilo que você percebe que não está certo, você vai fazendo perguntas, tem gente por aí que ele quer mudar o que está aqui, para fazer com que está aqui se adapte à vida que ele leva. Beleza, pode fazer, é bonitinho, mas não funciona. Agora, se você quer que funcione, é o contrário. Você tem que pegar a tua vida, os teus atos, as tuas atitudes e enquadrar com o que está aqui. Quando você coloca nisso aqui, a tua vida começa a andar para frente, a bênção de Deus vem na tua vida, as coisas começam a mudar e Deus será contigo. Se você pegar isso aqui e moldar ao que você gosta e falar daquilo que você gosta, mudando a Bíblia para aquilo que você acha, muita gente vai estar contigo, menos Deus. Mas quando você pega a tua vida e enquadra com o que está aqui, muita gente vai ficar descontente com você. Mas Deus vai ser contigo. Então essa é a diferença. Então o que acontece? Deus está dizendo, quando você meditar, quando você entender, quando você internalizar isso, não aparte a tua boca dessas palavras. O que significa isso? Já ouviu sobre isso? Sim, não desvia, né? Então, a partir do momento que ela
a palavra de Deus faz parte da sua vida, você não se desvia disso. É isso que o pastor estava falando sobre você não achar que é o que você acha, não é, né? Não É. importa muito o que a Eu gente li aqui, mas acha. eu acho. Eu acho, não importa o que você acha, o que importa é o que é. Deus, ele é perfeito na palavra dele, né? Então, Não existe espaço para acho na Bíblia, né? não. Então, não é o que a gente acha, é o que o Espírito ter fala para você, é o que o foco, né? Espírito Santo vai te Focar colocar para naquilo, né? E não Isso. se distrair, né? Então, mas o que que seria apartar ou não apartar a boca dessa palavra? Eu acho que volta naquilo que eu falei. Deus está falando, esforça-te e tem de bom ânimo. Daí você está falando, talvez Deus faça, mas É, é quase que apartar impossível. é mais ou menos o Começa seguinte: a a palavra de desviar. Deus diz assim: Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. A pessoa fala: Não tem mas jeito. faz tanto tempo que eu sofro com isso, aqui já é crônico, não sara Uhum. mais. A Bíblia, a palavra está dizendo uma coisa e a boca dela está dizendo Outra. outra. É aquilo Entendeu? quando fala da outra pessoa, pau que nasce torto não se endireita. Tudo é possível para aquele que crê, tal, tal, tal. A Bíblia está dizendo uma coisa, a pessoa fala: não, mas isso aqui não, só na Bíblia. Ou seja, a pessoa não está dentro dela o que está aqui, entendeu? É. Então, ela está desviando. A boca dela, o que ela fala, não está ao de contrário. acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Isso. Vai dar certo, vai dar certo. Vai funcionar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio, amém, Jesus. Amém. Entendeu? Ele cura as minhas enfermidades instantaneamente. Beleza, estou recebendo, eu creio. Por mais que eu não esteja sentindo no corpo, mas a minha boca está dizendo. Sim. Porque há poder na nossa palavra. Independente, né, das circunstâncias, né? É, pela minha fé eu falo. Pela minha fé, isso é fé. Porque eu falar o que eu estou sentindo não é fé. É, Falar o que eu acho não é fé. isso. Fé é para você falar o que a Bíblia diz, mesmo o teu Mesmo corpo não sentindo. as circunstâncias mostrando outra coisa. Você dizendo, como? Não sei como. Quando alguém conseguir me explicar como foi que o Mar Vermelho abriu, eu mudo meu pensamento. Quando ela conseguir explicar para mim como foi que saiu água da rocha, eu também mudo. Quando ela conseguir explicar como é que uma virgem gera um filho e nasce o filho, que foi o caso de Jesus, eu acredito, eu começo a mudar de pensamento. Mas quando não houver explicação para essas coisas, eu creio que essas coisas aconteceram, como é que Lázaro, depois de 4 dias, ressuscitou, como é que os paralíticos andaram, isso coisa que nós temos visto também, pessoas surdas ouvirem, pessoas que não andavam andar, pessoas que desaparecer certas doenças. Quando alguém conseguir explicar isso, aí talvez eu mude, entendeu? Mas enquanto isso eu fico com o que esse texto diz. O que o texto diz? Mantenha a tua palavra alinhada com a palavra de Deus. Concorde com a palavra. Deus é comigo, vai dar tudo certo, eu vou vencer, eu vou conseguir. E lógico, aí vem a questão do esforço e da busca, né? É muito importante, já foi colocado no meio do vídeo aí algo que você pode fazer para que você possa ter uma vida mudada, transformada, algo que você pode começar a buscar de Deus nesse ano para a tua vida, tá bom? Não é isso? Verdade. Esforça-te, tem bom ânimo. Isso. E não se aparte da tua boca o livro desta lei. Você vai ter um ano tremendo na tua vida. Não fique pensando, tem que estar dizendo, 2024 vai ser terrível. Não tá. Eu creio que vai ser uma benção. Deus abençoe.